aí, pessoal, tranquilo? Eu me chamo Alcir e sou conhecido como o velho da van, porque eu sou velho e tenho uma van. Aqui tem mais um vídeo pra vocês da saga dos vídeos do velho da van. Galera, eu vou receber uma massagem na minha perna. Eu tenho um problema muito sério nos meus joelhos. Às vezes vocês veem, eu acho eu andando, eu manco, né? Dói muito, minha perna é torta. Eu tenho artrose. Artrose é uma coisa meio irreversível. É só com prótese mesmo, né? Eu sinto muitas dores, muitas mesmo, para dirigir. A hora que eu paro de dirigir, para poder andar, eu preciso esperar um pouco para que a perna volte ao normal, sabe? Então dói muito, eu sofro muito com isso. E a dona Marta, ela é massoterapeuta, além de outras coisas que cuida do corpo humano. E então ela vai fazer uma massagem. Sempre ela faz, né? Eu nunca filmei. Agora vai fazer uma massagem aqui na minha perna para dar uma melhorada, beleza? Que eu tenho de problema? Como o Alcir falou, tem uma artrose grave, gravíssima pode ser considerada. Então, a articulação praticamente não tem mais líquido, não tem mais o gel, o amortecedor que a gente tem ali entre os ossos, para amortecer os impactos. Dele está praticamente osso com osso. E aí o nosso corpo, é bem aí. nosso corpo se molda de acordo com qualquer problema que tiver, ele vai adaptando a melhor forma para que a gente se sinta bem, para ir aliviando as dores. E isso foi fazendo com que a perna entortasse. Os ossos foram cedendo, ou melhor, a musculatura foi cedendo para que deixasse mais confortável a pisada e as atividades do dia a dia em geral, e acabou entortando a perna. Então, como entortou para fora, afastou desse lado a articulação e uniu mais desse lado. E aqui é onde dói constantemente pela proximidade dos ossos que está. E aí inflama com facilidade. Nossa, tá doendo aí. E a musculatura acaba se contraindo mais que o normal para proteger, na tentativa de diminuir o impacto, de melhorar a dor, e é onde não consegue relaxar. Aí quando a gente senta que alivia, né, o joelho sente um alívio ali da sobrecarga de peso em cima dele, relaxa, a articulação se adapta ao movimento e descansa. Quando levanta, até que isso volte novamente para o eixo e deu uma leve lubrificada ali no meio para começar a andar, é isso que o Alcir falou, que às vezes levanta e tem que esperar se encaixar. É esse movimento. Aí quando alinhou de novo, consegue andar, consegue movimentar, com dor, com limitação, mas ainda consegue. Só que isso pode não acontecer mais com o passar do tempo. Se a gente não cuidar, se não fortalecer essa musculatura, para conseguir manter esse corpo, esse joelho saudável, pode, em breve, não conseguir mais nem caminhar. Então tem que cuidar. Fortalecimento muscular e mobilidade articular, constantemente. Então agora o que você vai fazer? O que é a massagem? Estou soltando essa musculatura que está muito tensa, como a gente falou, que ela acaba prendendo a articulação na tentativa de aliviar a dor. E aí não relaxa, porque o organismo entende que se relaxar, o joelho pode doer, pode fraquejar, ele não ter o suporte que a gente precisa para se manter em pé e para caminhar. A musculatura fica tensa o tempo todo e acaba diminuindo a mobilidade, é isso que provoca mais dor. E é o que nós estamos tentando fazer, ó, soltar, liberar em volta dessa articulação do joelho, fazer com que esses músculos voltem ao tamanho normal, à mobilidade normal, para que alivie essa pressão do joelho. O ideal seria, após isso, uma compressa de gelo por 30 minutos e pelo menos mais 2 vezes no decorrer do dia, para que tire a inflamação que está aqui, por
causada pelo excesso. Aí, tirando essa inflamação, os músculos vão sofrer menos e, consequentemente, uma melhora gradativa. Mas isso não tem cura, né? Não, isso não tem cura. Não tem como restabelecer essa articulação. E o que tem que fazer? Uma cirurgia para colocar uma prótese no lugar desse joelho. E como que é isso? O que é a prótese? A prótese é um mecanismo que vai dar mobilidade ao joelho, vai alcançar de novo essa mobilidade, a musculatura vai se adequar em volta dela, é o que se espera da cirurgia. Se não houver rejeição, se não houver nada contra tudo isso. E assim a pessoa volta a ter um pouco mais de qualidade de vida. E como é colocado essa prótese aí? É feita uma cirurgia onde tira uma parte do osso, tanto de cima quanto de baixo. Troca fêmur. dobradiça aí? É, exatamente, troca dobradiça. A prótese é um joelho mecânico. Eu não sei qual material que é utilizado atualmente, porque isso vai modernizando a cada pouco tempo. Cada dia está melhor, graças a Deus, porque assim pode oferecer qualidade de vida para as pessoas. Só que assim, o nosso organismo se adapta a tudo, como nós falamos antes. E às vezes, dependendo da idade que você tem, muito provavelmente você vai ter que trocar essa prótese uma ou duas vezes na sua vida. Se você for muito jovem, porque o nosso organismo vai degenerando, naturalmente vai degenerando. Então, chega um momento que a musculatura, a articulação, todo o desenvolvimento orgânico já não consegue mais se adequar àquela prótese. A prótese é mecânica, então ela não vai degenerar. O seu corpo sim, e já não se adequa mais àquela peça. É hora de trocar. Mas, na idade que nós já nos encontramos, 54, 55 anos, provavelmente não seja necessário. Provavelmente, não quer dizer que é uma certeza. Vai morrer antes, quer dizer, né? Mais ou menos isso. Vai morrer antes. Não é isso que eu quis dizer, mas é basicamente isso. Mas é isso sim, gente. No fim das contas é isso, né? Porque daí, até você chegar ao fim da sua vida, não vai haver tantas mudanças físicas que necessitem de uma peça nova. Mas, se você tiver uma vida ativa, se a musculatura estiver em dia, se tiver com atividade física constante e forte, não é só um paliativo, aí sim pode ser que aconteça. Porque seu corpo vai pedir, olha, eu mudei algumas formas e essa peça não está dando certo mais, então é hora de colocar uma nova. Ainda pode ser então, preciso. não quer dizer realmente, como é que você vai morrer. É que daí o corpo não vai mais mudar tanto, é isso? Exatamente. O músculo não vai mudar tanto. É isso. Né? É mais ou menos isso, né? É isso mesmo. Basicamente Então isso. não é isso que você vai morrer logo, pessoal. Não. É que vai. É que o seu corpo já não vai mais mudar tanto, né? Exato. São essas mudanças que fazem perder essa sincronia com a peça. Espera aí um pouco. Bom dia. Eu costumo dizer que o nosso corpo é um monte de ossos. Esses ossos são sustentados pela nossa musculatura e pelas nossas articulações. O que nós precisamos? Manter esses músculos fortes para sustentar essa estrutura. É onde ele liga em cada ponta de osso, lá embaixo, o músculo sobe. Se não é ele sozinho, ele se encontra com outro músculo entrelaçado e liga na ponta de cima do osso, isso de uma forma bem grosseira falando, para sustentar essa estrutura em pé, ou que seja sentada, mas sempre alinhada. Se essa musculatura não está forte, o que você imagina? Tem um osso, vários ossos, melhor dizendo, e são interligadas por articulações, que são as partes moles, tendões e tudo mais, e os músculos que vão sustentar. Se esses músculos que estão ligando de uma ponta a outra começam a enfraquecer, o que acontece? Os ossos vão desestruturando. E é isso que acontece com o nosso corpo. Por isso que às vezes a gente vê umas pessoas tortinhas, muito encurvadas, pernas tortas que sejam para fora ou para dentro. Tudo isso é que a musculatura foi cedendo.
E às vezes começou com um probleminha bem simples. Por exemplo, essa artrose, quando começou, era apenas um desgaste no menisco. Aí foi feita uma cirurgia, mas quando faz a cirurgia, o que acontece? Raspa, tira um pouco do material do menisco que está saindo da articulação, ele vaza. Tudo isso é de uma forma grosseira para que todo mundo possa entender. Então raspa aquela porção de menisco que saiu dali, e o que aconteceu? Lá dentro, onde precisa dele para amortecer, diminuiu a quantidade. Então, já tem uma vulnerabilidade maior naquela região. Se tiver que fazer isso mais uma vez, como é o caso do Alcir, como foi o caso, 2 cirurgias no mesmo joelho só por menisco, já diminui mais um tanto. Tudo isso favorece para que os ossos vão se aproximando. Foi isso que aconteceu com ele. Remotamente, quer dizer, muito cedo para acontecer tudo isso que aconteceu com ele. Entortou tanto as pernas, vocês podem ver nos vídeos, como quando ele está andando, as pernas formam um arco para fora. Porque o corpo foi ajeitando para evitar a dor, foi adequando, a musculatura foi cedendo para que os ossos se encaixassem de uma forma que doesse menos, para caminhar, para se movimentar, para as atividades do dia a dia. E agora, é possível corrigir tudo isso? 100% não, é a realidade. 100% não vai corrigir. Mesmo com palmilha ou que fizesse um fortalecimento intensivo nessa musculatura, melhora muito, uma grande porcentagem, mais de 50%, acredito, a gente conseguiria reverter. Mas 100% não, porque são 54 anos. O corpo já não é o mesmo de quando tinha 20 e poucos, 30 anos. Então agora ele já não vai responder da mesma forma. Vou ficar novamente retinho, não. Até encontramos um médico, amigo de um amigo nosso ali em Ji-Paraná, e falou: olha, se eu tivesse feito a cirurgia no seu joelho, eu teria cortado um pedaço desse osso, onde ele apertou, no caso, né? E daí daria o espaço e a gente ia alinhar, botar de volta esse joelho no lugar e alinhar novamente. Então, quer dizer, é uma cirurgia bem drástica. Mas como não foi ele que fez, infelizmente, ficou tortinho e vai permanecer basicamente ou praticamente nesse formato. O que a gente pode fazer é não piorar isso, fazendo fortalecimento de toda a musculatura em volta. E não é só aqui, não. Envolve perna, envolve coxa, tanto parte interna como externa, posterior atrás da coxa, como o frontal anterior. Tudo isso tem que ser envolvido na hora de fortalecer. Inclusive, e não pode ser, sem contar com essa parte, mobilidade de quadril. Quadril travado não vai ajudar no desenvolvimento, na mobilidade desse joelho, de forma alguma. Então, trabalho constante de mobilidade articular, de movimentar as nossas dobradiças. É como se estivesse lubrificando. Exercício é lubrificação das nossas dobradiças, das nossas articulações. É o movimento que produz o líquido sinovial, que vai dar esse movimento mais fluido dentro dessa articulação. E dessa forma, a musculatura tem liberdade para trabalhar e ganhar força. Ganha força, protege a articulação. É como se a gente fosse segurar, vai colocar um poste sobre o outro. Como que aquilo vai parar ali? Se uma pessoa só, fraquinho, tentar segurar de um lado e de outro, ou que sejam 5 pessoas, mas bem fraquinho, a hora que esse poste tombar, ele vai cair. Ou vão, no máximo, se juntar ali do lado, que vai engruvinhar só de um lado, do outro não vai ter força, e esse poste vai ficar torto. É o que acontece com o nosso corpo. Se essas 5 pessoas estiverem fortes, vão se unir na volta toda desse poste, vão sustentar e ele vai continuar alinhado. É uma alusão ao nosso corpo, mas é exatamente assim que acontece. Precisamos de músculos fortes e articulações móveis, mobilizadas. Nesse caso, essa situação é irreversível realmente, pode melhorar, mas quando estiver começando em alguém, não é? O que a pessoa deve fazer na hora que
sentiu que está começando esse problema no joelho? Porque tem muita gente que tem problema de joelho, tá doido. O que tem que fazer? Não precisa nem sentir. Se fizer isso, se colocar como uma constância na vida, não vai nem sentir começando. Por quê? Nosso corpo, graças a Deus, que nos últimos tempos está sendo constatado pela ciência que o nosso corpo precisa de movimento, de fortalecimento, de atividade física, o que não era valorizado até não muito tempo atrás. Então agora as pessoas estão valorizando mais. Tudo o que nós precisamos de saúde, todas as doenças, qualquer doença, nova ou antiga que seja, agora está chegando à conclusão de que a melhora vai passo a passo, passo a passo. Ali na frente chegou no ponto. O que precisa? Atividade física. Isso melhora todos os nossos sistemas e todas as nossas peças do corpo, vamos dizer assim. Então, se começou a sentir uma dorzinha, um incômodo, bora para academia. Bora fazer atividade. Fortalecimento, tem que ganhar força, é isso mesmo que tem que acontecer. O seu músculo tem que trabalhar para ficar forte, levantar peso. Mas tem que ter um acompanhamento, né? Exatamente. Não pode ser qualquer parte instrutor. crucial é o profissional que vai te acompanhar. Se você não tem um conhecimento amplo, não faça sozinho. Com certeza alguma coisa errada você vai fazer e isso vai mais prejudicar do que ajudar. Precisa de um acompanhamento profissional. E não é qualquer profissional. É uma pessoa interessada. Às vezes vai falar, é pela faculdade que ele se formou? Não diretamente. Porque vai do profissional. É dele querer esse desenvolvimento, é dele querer aprimorar tudo isso para dar uma vida mais saudável para o ser humano. Cuidar do outro é uma dádiva, não é para qualquer pessoa, é um dom. Então você vai encontrar a pessoa certa. Tentou com um profissional, viu que não tem a atenção necessária, troca. O que te segura com esse profissional, esse personal? Ou que não seja um personal. Na academia mesmo, globalizado, você vai encontrar profissionais bons que vai dar atenção para você e para os demais alunos e vai obter sucesso com todos eles. Porque é do profissional. Você está com um personal, mas que não tem conhecimento, você vê que ele aplica aquilo que você vê no Instagram, aquilo que você vê em qualquer videozinho por aí, abriu na internet, quer um exercício para fortalecer acima do joelho. Você vai encontrar muitos. Mas por que aquilo fortalece? Você tem que entender a mecânica do exercício, como ele vai agir no seu organismo para dar o resultado que você quer. Muitas vezes, só a fórmula não resolve. Tem que ter o entendimento de tudo isso. Tá, e se alguém tiver alguma dúvida e quiser falar com você a respeito disso? Pode entrar em contato, se você estiver assistindo esse vídeo aqui, pode entrar em contato pelos comentários, que daí eu vou te passar o meu contato e a gente pode conversar e esclarecer mais algumas dúvidas. Você tem quanto tempo de experiência nesse segmento? Eu tenho 35 anos de experiência cuidando do corpo humano, com diversas atividades físicas diferentes, justamente para conhecer o que cada uma favorece, o que cada uma pode prejudicar, o que se deve fazer e o que não se pode fazer para que o seu corpo seja saudável, que você tenha uma vida satisfatória, do início ao fim. Você tem formação acadêmica? Tenho. Eu me formei há 35 anos, melhor, há 33 anos, mas eu comecei a atuar enquanto estudava, já comecei a trabalhar com isso, em educação física, sou educadora física, sou personal, atendo personagens online e tenho formação em massoterapia e também em terapias integrativas e complementares. E tudo isso é o que faz um bem-estar completo. Nós somos um ser completo, né? Não adianta cuidar só do corpo, ou só da mente, ou só da alma. É um conjunto de coisas. Então foi trabalhando com essas 3 formações que eu consegui atingir o meu objetivo, que é de auxiliar na melhora física, na melhora mental e na melhora espiritual também.
Muito bom, galera, muito bom. Ó, se você quiser, precisar, ó, entra em contato aí com a dona. Ela é uma fera. E eu tenho meus problemas por... Não é por falta, um pouco de falta de cuidado meu mesmo, né? E também é meio de... Como que fala quando vem de família? Hereditário. É hereditário também, viu? São doenças hereditárias também. Mas poderia estar bem melhor. Mas é isso aí, pessoal. Agora eu vou continuar aqui minha massagem. Isso ajuda muito, sabe? Porque dói pra caramba ao redor desse joelho aí. Esses músculos travam aí. E se você quiser alguma informação a mais, entra nos comentários aí, ó. Pergunta que você vai ser esclarecido. Beleza? Todo mundo que viaja de motorhome passa muito tempo sentado, dirigindo. Ou quem não está dirigindo, que está ali sentado acompanhando. É muito tempo na estrada, é vida na estrada, na verdade, não é? E muitas vezes a gente não tem acesso a uma academia para fazer atividade física. Então, é interessante ter esses conhecimentos, saber como funciona, para onde você parar, você pode fazer os seus exercícios básicos de fortalecimento e ter uma vida saudável. Ah, mas eu não tenho aparelho, eu não tenho as ferramentas de uma academia, mas o seu corpo é a sua ferramenta. Eu gosto muito de trabalhar com o treinamento funcional. Funcional por quê? Você trabalha com o seu próprio corpo e ele vai trabalhar de forma a te ajudar, a te dar condições para ter uma vida mais saudável. Você usa o seu peso, você usa a sua capacidade de flexibilidade, de força e tudo mais para desenvolver essa melhora na qualidade de vida. Então, é interessante que tenha esses conhecimentos e até por isso eu comecei a atender personagens online. Porque muitas vezes a pessoa não tem tempo ou não quer participar de uma academia. Às vezes não gosta do ambiente. Então faz o quê? Desenvolve em casa. E é por isso que eu atendo, monto os planos, monto as aulas, monto os exercícios especificamente para aquela pessoa, explicando posicionamento do corpo, como movimentar, qual a força a empregar naquele exercício, qual o resultado que vai obter para saber se está funcionando ou não. Dessa forma, a pessoa consegue desenvolver em poucos minutos por dia, no lugar que ela estiver, com o material que ela tiver. É uma aula personalizada de acordo com os seus recursos e as suas possibilidades. É interessante, pessoal.